Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos, amigas que estão aqui acompanhando a nossa live. Apostos para começar. Atrasamos tudo, mas problemas técnicos. Vários problemas técnicos. Mas, como disse Ricardo na live dele semana passada, se não tiver emoção, não serve, né? Então, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Socorro Brito, sou associada do IAD. Participo do GT Gênero e Cidadania, e nós estamos aqui nesse encontro de hoje para mais uma live da série Reconstruindo o Território, que o Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano, o nosso IAD, está promovendo desde o mês de agosto. Nós começamos essas lives, essa série de lives no mês de agosto, e deve ir até o mês de setembro. Então, o que é que acontece? Toda terça-feira, às 18 horas, nós estamos aqui reunidos, né, com os seguidores, com amigos, convidados, para acompanhar discussões importantes que são referentes a esse momento difícil que nós estamos passando, que é o momento da pandemia, e nós estamos trazendo diversos temas e alguns nós fazemos o debate entre associados do IAD, dois associados do IAD, e outros a gente traz um convidado especial para discutir o tema, que seja especialista no assunto, para nós refletirmos sobre esse momento de pandemia e principalmente sobre o pós-pandemia. Então, nós vamos começar a nossa discussão hoje, e eu já quero aqui citar as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Mariana Leal, Clara, professor Expedito Brito, Maria Osório, C. Maria do Rosário, é a irmã Maria do Rosário, irmã Rosário, nossa querida. Um abraço para vocês todos. Já vi Débora, Arturo. Então, gente, nosso tema de hoje vai dentro desse guarda-chuva do tema, grande tema Reconstruindo o Território. Nós vamos discutir um tema muito importante, um tema atual, um tema que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, que vai ser as relações de gênero e família em tempos de pandemia. Ô, Ricardo, vou mandar o beijo que você pediu aqui. Júlio, Mariana Leal, beijos. Então, Ricardo é do IAD. Então, o tema é esse, relações de gênero e família em tempos de pandemia, entre desigualdades e violências, como encontrar as saídas. Então, para discutir esse tema, eu quero chamar uma nossa convidada muito especial, uma estudiosa do assunto, uma pesquisadora, para abrilhantar nossa conversa, nosso tema, que é a doutora Marcela Borba. Marcela, você já está aí? Deixa eu ver se Marcela já está aqui. Marcela, vamos ver se Marcela já aparece aqui. Marcela vai discutir com a gente. Opa, ela já avisou que está aqui, né? Então, Marcela... Olá. Oba, chegou Marcela. Vocês estão me ouvindo? Eu ouço. Dá para me ouvir? Eu sim. Vamos ver se as pessoas estão ouvindo. Vocês respondem aí, gente? Jorge Costa, Miami. Abraço, obrigada pela presença. Gente, vocês estão ouvindo a Marcela já? Acho que já, acho que se você... Já, Ricardo mandou dizer que sim. Ricardo já mandou dizer. Bom, gente, tá então bom. eu vou apresentar a Marcela, para vocês conhecerem um pouquinho dela. E Arturo Jordan, Jorge Costa, já falei, Marcela. Então, nós vamos trazer a professora Marcela, a doutora Marcela, que é advogada, pesquisadora, especialista em direito público. Ela é pesquisadora do grupo Asa Branca de Criminologia e membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Pernambuco. Então, Marcela vai conversar com a gente sobre esse tema que nós vamos discutir hoje. E assim, iniciando nossa conversa, Marcela, boa noite, bem-vinda. Tudo boa bem noite. Com você? Tudo boa bem, noite. Socorro? Tudo Eu bem, agradeço querida. aí o convite a você, ao IAD, essa apresentação tão generosa.
Só Obrigada. uma parte, né? Botamos só um resumo do que você faz, né? Do trabalho que você vem desenvolvendo em Pernambuco. Assim, Marcela está em Recife, eu estou em Brasília. Então, a tecnologia, Sim, apesar das confusões que dá, como a gente viu agora para começar, ajuda tá muito, né? unindo. A É gente verdade. vai se virando. Então, veja, Marcela, vamos aproveitar bem esse tempo, queremos aproveitar tudo que você tem para conversar com a gente e fazer uma Sim, contextualização sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na vida das mulheres. E, assim, construir uma linha de pensamento tratando de dois pontos-chave. Primeiro, são as relações de trabalho. Então, a gente sabe que as mulheres estão na linha de frente de muitas áreas do trabalho, muitas áreas de atuação no mundo laboral. A mulher tem uma presença predominante e enfrenta todos os desafios que todo mundo enfrenta no trabalho, mas as mulheres, particularmente, enfrentam mais dificuldade por conta da condição, do contexto, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente percebe que há uma sobrecarga de trabalho, quando há o trabalho remoto, o trabalho presencial, o trabalho fora de casa, a questão do desemprego, a mulher que deixa o trabalho para ficar em casa cuidando da família, de filhos, marido, parentes, enfim, cuidando do dia a dia da família, as outras que não conseguem deixar do trabalho e têm que sair e deixar esse pessoal todo em casa, todos os problemas esperando a volta dela. Então, de alguma forma, ela está sobrecarregada, estressada, cansada. Nós estamos há 6 meses já de processo de pandemia e com uma perspectiva que a gente não sabe até quando. Não se sabe, não há um horizonte temporal que você fale, bom, terminou a pandemia, agora é o pós-pandemia. Não existe isso ainda. Então, a gente está num processo e essa questão do trabalho pesa e cria uma série de dificuldades agregadas às que normalmente a mulher já enfrenta historicamente no seu dia a dia. E a segunda linha de pensamento, atrelada diretamente a essa, é a questão da violência doméstica, agravada pelo confinamento, e a gente precisa parar para falar um pouco, para refletir um pouco, qual é a real situação. Como é que está agora a situação da mulher vítima de violência? Aquela que normalmente já encarava esse desafio, esse problema, essa violência, né, que acontece dentro das famílias, no âmbito das famílias. O que mudou, melhorou, piorou? Tem mais informação sobre isso? Não tem? Como é que está acontecendo? Quais são as lições aprendidas que as redes de proteção às mulheres e as instituições, os órgãos de proteção, os órgãos oficiais de proteção, de governos, de organizações sociais, de redes de ajuda e de apoio, estão vislumbrando nesse momento e o que é que se pode aprender para o futuro? O que é que nós podemos aproveitar essa informação para poder mitigar os efeitos desse momento tão difícil para as mulheres e o que nós vamos fazer com esse aprendizado para o futuro. Né? Então, eu quero deixar você bem à vontade para começar a apresentar o seu trabalho, né? Que você pesquisa, estuda e a gente está aí para escutar. Socorro, obrigada novamente. Obrigada, pessoal, por estarem participando aí da live conosco. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz da gente poder estar debatendo isso hoje. É bem interessante quando você fala de a gente tá vivendo isso ainda, né? A gente não tem saída para essa pandemia, a gente não tem ainda uma luz no fim do túnel, espero que estejamos próximas, mas a gente está debatendo coisas que estão acontecendo no momento, a gente não tem enfim, estamos discutindo enquanto elas acontecem. E quando você me falou desses temas que têm guiado as lives do IAD, eu fiquei muito feliz de poder contribuir. Eu acho que são temas bem importantes, de quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente puder disseminar informação sobre. E são temas muito relacionados, né? Tanto essa questão do trabalho, quanto essa questão das mulheres e as violências que as mulheres vêm sofrendo durante a pandemia. A gente sabe que a carga de trabalho e de violência sobre as mulheres ela é muito grande e em determinados trabalhos, em determinadas violências, elas têm a questão de gênero e uma muito marcada. São mais
alguns trabalhos são mais ocupados por mulheres e algumas violências são mais sofridas por mulheres. A pandemia ela tem sido bastante desigual nessa distribuição de trabalhos, que já é bastante desigual no mundo pré-pandemia e no mundo real. A gente tem uma divisão sexual do trabalho que deixa as tarefas domésticas muito a cargo das mulheres, e agora, com a pandemia e essa centralidade que a casa assume, que o serviço doméstico se avoluma também, né? Nem todas as mulheres podem contar nem todas as mulheres têm parceiros ou parceiras com quem dividir essas tarefas que aumentam nesse momento em que a casa se torna o principal ambiente de interação. E quando tem, nem sempre podem dividir ou também não têm contado com as redes de apoio que muitas vezes permitiam a essas mulheres realizar suas outras atividades laborais, do trabalho que a gente chama trabalho produtivo, né? O trabalho reprodutivo é normalmente aquele trabalho que não é remunerado, para boa parte das mulheres, é o trabalho que elas fazem dentro de casa, o trabalho doméstico, de cuidado dos filhos, dos parentes próximos, idosos, e o trabalho produtivo delas. Então, a pandemia tem sido um momento bem desafiador, em que esses trabalhos, tanto o produtivo quanto o reprodutivo, se exacerbam e se concentram no mesmo lugar. E muitas vezes essas mulheres não têm com quem dividir isso. Isso acarreta uma grande carga emocional e uma grande carga laboral. Muitas mulheres, nesse momento, além do trabalho doméstico, do cuidado com os filhos, também estão tendo o desafio de trabalhar de casa. Acho que podem fazer, que o tipo de trabalho ou vínculo permite que isso seja feito, trabalhar de casa, e aí é mais uma camada nessa carga que já é bem grande, né, por uma desigualdade na divisão dos trabalhos sociais que a gente já via antes da pandemia. Então, temos essas mulheres que estão dentro de casa, estão podendo trabalhar dentro de casa, mas também temos mulheres que trabalham fora, e boa parte dessas mulheres, e que não puderam transformar o trabalho em um trabalho remoto, que a gente chama, que é o trabalho que pode ser com a ajuda da internet, né, pode ser realizado de casa. Muitas dessas mulheres que não puderam se valer do trabalho remoto são mulheres que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, né? As mulheres são a grande cara da força de trabalho que tem e de cuidado que tem feito frente ao coronavírus. Tanto por serem diretamente ligadas às questões de saúde, muitas mulheres, por exemplo, algumas carreiras, tipo enfermagem ou técnicas de enfermagem, uma percentagem absurda, acho que chega a 80%, 90% são mulheres que ocupam essas carreiras. Muitas médicas, muitas fisioterapeutas, muitas mulheres também estão nesse grupo que compõe as trabalhadoras da área de saúde, mas também trabalhadoras essenciais para que o mundo continue girando nesse momento, não só na parte médica, mas na parte de limpeza, as pessoas que estão trabalhando nos serviços essenciais. Então, a gente sabe que o cuidado também fora de casa tem uma cara muito feminina. Então, a gente acho que como gênero, a gente está bastante sobrecarregada, seja dentro ou fora de casa. Outra questão que também liga trabalho e pandemia e que tem afetado especialmente as mulheres nesse momento é a questão do desemprego. Então, o desemprego, muitas vezes, além dessas cargas de trabalho reprodutivo que a mulher tem quase socialmente designada ela, em razão dessa disparidade, dessa divisão sexual do trabalho, né? A gente tem muitas mulheres lidando com a questão do desemprego, de terem trabalhos que não podem ser feitos remotamente, mas também por questões de restrições de contato social também não podem ser realizadas fisicamente, e aí são mulheres que viram a sua forma de sustento
completamente impossibilitada nesse momento. Um dos setores que foi mais afetado pela Covid e pelas medidas de restrição social é o setor de serviços, né? Foi o setor mais afetado e é um setor que é composto por muitas mulheres e abriga uma força de trabalho feminino enorme. Então, o impacto que isso tem para as famílias e principalmente as famílias lideradas por mulheres, né, que dependem dessas agendas, é absurdo. Então, o desemprego é uma dessas questões. E é uma questão que vulnerabiliza muito a mulher, e também a gente vai impactar negativamente em situações de violência, né? A violência doméstica é outra questão com a qual as mulheres estão tendo que lidar nessa pandemia, porque e isso está ligado muito à questão do confinamento. A gente, infelizmente, falar de violência doméstica é falar de um problema atual, é um problema que não nasceu com a pandemia, e a gente lida há séculos com ele, e temos que, eu não sei, eu espero que as próximas gerações consigam falar menos disso, né? Que a gente possa avançar um pouco nisso, mas no momento a gente ainda precisa falar bastante disso, principalmente na pandemia. Porque as mulheres, principalmente as que estão confinadas, elas a violência doméstica, né, por ter esse caráter doméstico, de acontecer no âmbito privado, no âmbito familiar, ela muitas vezes acaba surgindo como um efeito colateral do confinamento, porque muitas mulheres que já estavam em situação de violência doméstica, mas que tinham ali uma possibilidade de sair, de interagir com outras pessoas, eventualmente de estar mais próxima de suas redes de apoio, não estão tendo, muitas não estão tendo mais isso, em razão do confinamento. E, não raro, estão confinadas junto com seus agressores, porque a gente sabe que boa parte da violência de gênero sofrida, né, a violência cometida contra mulheres, parte de pessoas próximas, de pessoas conhecidas e de familiares. Existe muito no imaginário coletivo essa ideia de que as violências sofridas pelas mulheres vão ser causadas por um estranho na rua, mas a gente sabe que não, que estatisticamente as violências são perpetradas por pessoas muito próximas. E aí é importante a gente falar um pouco também do que é a violência doméstica, né? E o que é que engloba a violência doméstica. A violência doméstica, ela tem uma definição legal por parte da Lei Maria da Penha, né? Que foi uma lei que foi promulgada em 2006, depois de muita luta do movimento de mulheres. É uma lei cuja iniciativa parte da sociedade civil. As mulheres brigavam há muitos anos por um tratamento específico das questões de violência doméstica, uma lei específica que pudesse abarcar todas as peculiaridades desse tipo de violência. Então, é uma lei que não é focada, é uma lei bem multidisciplinar, é uma lei que não é focada somente numa punição ao agressor, mas ela trata de medidas de educação, trata de medidas que podem ser de medidas de afastamento dessas mulheres, de medidas de reparação, de medidas de reabilitação, inclusive, dos agressores. Então, é uma lei bem plural nesse sentido. E aí, a Lei Maria da Penha, ela define a violência doméstica como aquela violência baseada no gênero, ou seja, cometida contra as mulheres, no âmbito doméstico, né, da casa, no âmbito familiar, ou seja, por algum parente, alguém com um laço de parentesco ou um laço de afeto, que não necessariamente seja uma pessoa que more com ela, mas que mantenha com ela um tipo de relação de afeto. Qualquer violência sofrida por ela, né, cometida por uma pessoa nesse contexto, pode ser enquadrada como violência doméstica e está sujeita à atuação da Lei Maria da Penha. Quem é que pode cometer? É importante também a gente falar isso. Quem é que pode cometer uma violência doméstica? A violência doméstica ela pode ser cometida por qualquer um. Quem pode sofrer a violência doméstica é a mulher, mas quem pode cometer é qualquer pessoa. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, um homem, pai, marido, irmão, a mulher que pode ser a companheira, a esposa, a namorada dessa mulher, ou a mãe, a irmã, ou também, e é muito importante dizer isso, e também é um link interessante com essas questões de trabalho, né, que são uma preocupação
importante desse ciclo de debate de vocês é que as violências domésticas também podem ser cometidas pelo empregador, por exemplo, ou empregadora, no caso das empregadas domésticas, né? Que é uma atividade envolvida no âmbito doméstico, então essas mulheres também estão abarcadas pela proteção da Lei Maria da Penha. E aí, no Brasil, como a gente estava falando, a violência doméstica é uma questão muito antiga, é uma questão que não afeta apenas o Brasil, inclusive a gente viu o crescimento da violência doméstica em vários países durante a pandemia, né? Porque, como a gente estava falando, o confinamento, ele proporciona uma convivência muito intensiva da mulher com essas pessoas que muitas vezes são os agressores dela. Então, logo no começo da pandemia, antes mesmo da gente sentir os efeitos, a China já tinha registrado um aumento de casos de violência contra a mulher, a Itália já tinha registrado, e aí o Brasil também registrou uma alta nos casos de violência contra a mulher. E aí foi uma alta que logo no começo, em março, de março para abril, já se fez sentir. Na época, a ministra Damares, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ela alertou para que o número de denúncias do Disque 180, né, que é a linha específica para denunciar casos de violência contra a mulher, tinha recebido um aumento de denúncias. Então, isso já indicava um alerta nesse sentido, de que é uma questão que é até intuitiva, né? Você pensar, a violência doméstica é uma realidade em muitos lugares, e aí essas mulheres, a partir do momento em que não tem outra alternativa de socialização e de ter que se manter em casa por um vírus que a gente não sabe muito bem quais são as formas, naquele momento, né? As formas de contágio e as formas de proteção. Então, nesse primeiro momento, principalmente diante do confinamento, a gente começou a notar alguns sinais de que essa violência estava aumentando. Marcela, pontuar que também, como você falou agora, a Lei Maria da Penha tipifica os crimes de violência, né? E assim, no cotidiano, no dia a dia das pessoas, na vida real das pessoas, a grande maioria não tem essa noção do que é realmente o indício da violência doméstica, porque a questão da violência, popularmente vista, é mais aquela física, não é? O marido que bate na mulher, o companheiro, enfim, que bate, agride, machuca. Então, isso está muito voltado para esse foco. Só que a violência doméstica, como está tipificado na lei, vai muito além disso. E tem uma violência anterior, porque a violência física normalmente é o último estágio. Você tem a violência psicológica, patrimonial, enfim, então uma violência que vem sendo construída no dia a dia, no âmbito das relações, não é? É aquele desprezo, é aquele desdém, é aquela agressão velada, de puxa o cabelo daqui, de diz você tá feia dali, enfim, então esse conjunto de sinais da violência, que muitas vezes a própria vítima não tem noção de que está sofrendo violência doméstica. A gente vê muitas mulheres falarem, agora que eu percebi, depois que acontece o pior, é que ela vai perceber, voltando nos fatos, que realmente ela vinha sendo vítima. Então, essa é muito importante essa sua colocação, porque assim faz as pessoas pararem para pensar, mas o que é mesmo violência? Né? Eu estou sofrendo violência doméstica, eu estou vivenciando isso no meu dia a dia, vou esperar apanhar para poder dizer eu sou vítima de violência. Sibeli está dizendo aqui, é o relacionamento abusivo. A professora Sibeli Souza que está acompanhando a gente. E Luana que disse tudo. Então é preciso, é muito importante que as mulheres, e nós que estamos na linha do combate, do enfrentamento, né, dentro de alguma organização, de algum ente que possa ajudar, que a gente divulgue, porque informação é tudo. Então é muito importante que seja divulgado não só o caso da violência concreto acontecido, mas o anterior, o fato anterior, o conjunto de fatores. Então, acho que para um pós-pandemia, como a gente chama, que não sabe quando vai ser, a gente possa ter aprendido coisas agora para poder criar mecanismos, meios de divulgação, de informação, de capacitação, de formação das pessoas, para que elas entendam o que é o indício da violência doméstica, até para poder se defender e se prevenir, não é verdade?
Sim, Socorro, você está certíssima. Existem vários tipos de violência doméstica que não são a violência física, né? Nem todas essas violências vão configurar um crime, mas todas essas violências, elas podem, elas já são suficientes para a mulher conseguir ajuda, tanto institucional como extra-institucional. Você falou muito bem. Existem vários tipos de violência e a própria lei reconhece essas violências. São violências que compõem o que a gente chama do ciclo da violência, né? Que começa com ali uma tensão, aparentemente uma indisposição, uma violência mais psicológica, aí culmina ali com a violência física ou eventualmente até um feminicídio. E aí tem uma fase que se chama lua de mel, que o agressor fica arrependido, e aí às vezes esse ciclo se recomeça. Então é importante identificar quais são as violências até para poder quebrar esse ciclo. A Lei Maria da Penha, ela prevê que essas violências, além de serem baseadas no gênero e partirem de uma pessoa que tem uma relação de familiaridade ou de domesticidade com essa mulher, essas violências podem ser tanto violência psicológica, às vezes é um homem muito controlador, muito agressivo com palavras, não necessariamente ele vai bater naquela mulher. Uma agressão moral, por exemplo, xingamentos são agressões morais. Uma agressão patrimonial, quando esse homem ele quebra os objetos, os bens dessa mulher, ou então retém dinheiro dela. A violência sexual, que muitas vezes estupros, abusos sexuais, essas mulheres muitas vezes não têm noção de que estão sofrendo uma violência sexual, né? Às vezes existe uma noção muito equivocada de que não existe estupro dentro do casamento, de que não existe, a mulher não precisa consentir em nada no casamento, e não é verdade. A mulher precisa consentir em todas as interações sexuais, sejam elas fora ou dentro do casamento. E também a violência física. Então, muitas vezes as mulheres têm mesmo dificuldade de enquadrar a violência que elas estão sofrendo como violência doméstica, porque falam, ele é muito controlador, ele me estupra, mas ele não me bate, entendeu? Então, isso não é violência doméstica na cabeça de muita gente, mas é sim. E muito embora algumas violências, como a violência psicológica, por exemplo, elas não sejam um crime, isso não significa que essa mulher não pode obter ajuda, não pode obter uma medida protetiva, uma medida de afastamento desse homem, ou que ela não possa obter, porque a Lei Maria da Penha não é só punição ou só acesso ao judiciário. É uma questão também de tentar, de diversas formas, por diversas frentes, né? Promovendo atendimento psicológico, assistência social a essas mulheres, tentar fazer com que ela saia do ciclo de violências. Então, essas mulheres podem obter, por exemplo, auxílio psicológico em algum dos centros. A Lei Maria da Penha prevê a criação de centros de apoio a essas mulheres. Aqui em Recife a gente tem, por exemplo, o Centro de Referência Clarice Lispector, em que as mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica, não necessariamente física, todas essas violências elencadas, né, moral, psicológica, patrimonial, elas podem acessar esse aparelho e ter auxílio psicológico, assistência social, além do auxílio jurídico, né, se for uma situação que se enquadrar juridicamente e possa ser resolvida juridicamente. Mas sim, existem diversas violências que são... E tem as redes de proteção, né, Marcela? Isso. Você estava falando comigo hoje sobre várias organizações e grupos de apoio e estratégias que estão sendo usadas, criativas inclusive, que surgiram agora nesse período de desafiador, né, para que as mulheres lancem mão desses mecanismos, dessas estratégias até criativas, para denunciar, para se proteger. Então, queria que você falasse um pouco sobre a experiência em Pernambuco, especialmente em Recife, que você estuda, pesquisa. O que é que a gente tem que possa ser falado, mostrado como referência para que a gente veja o que é que está sendo feito? Isso.
Então, existem várias formas de busca de ajuda e de proteção que devem ser divulgadas, principalmente nesse momento em que a gente está vendo que as mulheres estão mais sujeitas a sofrer violência doméstica por estarem numa convivência intensiva, muitas vezes com seus agressores, né? Uhum. Então, existem as medidas institucionais, que são os canais que o poder público deixa à disposição dessas mulheres para fazer denúncias ou então para se valer de mecanismos de afastamento e também de atendimento na rede multidisciplinar, que a gente precisa divulgar. Primeiro, a gente pode falar dos mais simples, que são o Disque Denúncia, né, de violência contra a mulher, que é o Disque 180, que é ligado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e a mulher pode ligar para esse número e denunciar uma violência sofrida. Também, enfim, se qualquer indício de que... também, né, que tem um Disque 100 que é, acho que Direitos Humanos, não? E tem a polícia, você pode ligar para a polícia também, o para o 190 também, sim. 190, e inclusive se você estiver, muitas vezes acontece de vizinhos ouvirem um caso que é claramente de violência doméstica, uma mulher apanhando, você pode ligar também para a polícia e noticiar a ocorrência dessa violência. Denúncia anônima, inclusive, né, Marcela? Isso, para que seja... Não é? Não, para que seja cessada essa imediatamente, né? Para que não ocorra alguma coisa mais grave com essa mulher. Mas a mulher, especificamente, se ela quiser, ela pode se valer de mecanismos tanto que denunciem esse homem e que muitas vezes, a depender da violência, instaurem um procedimento criminal contra ele, ou não. Ela pode, por exemplo, ir à delegacia, prestar um boletim de ocorrência, e aí, a partir desse boletim de ocorrência, vai ser instaurado um inquérito policial para ser feita a investigação e, eventualmente, vai se abrir um processo criminal, mas ela pode... E aí, normalmente, o que acontece? A mulher vai à delegacia, presta o boletim de ocorrência, né? E lá já pede as medidas protetivas de urgência, que começam com medidas, são várias medidas, né, para fazer cessar a violência, e normalmente essas primeiras medidas são medidas de afastamento do agressor do lar, ou que garantam o afastamento dela, medidas de distanciamento, de proibição de comunicação, e aí também, a depender do caso, vão ser medidas mais drásticas, como monitoramento eletrônico, mas normalmente começam com medidas menos intervencionistas, mais proibições sem estruturas físicas, e são medidas que podem ser requeridas na delegacia. Né, fazendo um BO, e sim, elas não vão ser deferidas, quem vai dar não é o delegado, o delegado, a delegacia tem até 48 horas para mandar para o judiciário, o juiz vai decidir. Essa medida ela também pode ser requerida fora da delegacia, o que a gente chama de medida protetiva autônoma, que pode ser feita pela defensoria, ou então por um advogado particular, ou por advogados dos centros de proteção à mulher, e ela pode, inclusive, ser em relação a violências que não são violências físicas, violências psicológicas, alguma coisa que demonstre que essa mulher não pode estar que esse homem não pode estar em contato com essa mulher porque ele está importunando, violando ela e a integridade física dela, e que existe um temor de que alguma coisa mais grave possa acontecer. Então, ela pode procurar, e seria uma via que seria uma via, a princípio, que não ensejaria uma criminalização preventivo, né? Uma proteção preventiva. Isso. Marcela, eu queria que você falasse, você que é da operadora do direito, antigamente,
recentemente, tinha aquela história, porque fez a denúncia, a mulher se arrependeu, pressionada por alguma coisa, ou ela mesma não teve coragem de continuar, desistiu. Me parece que hoje não tem mais isso, o processo vai correr, depois que ela dá a entrada, não tem mais retrocesso na questão. E é aquela coisa, cesta básica, isso não existe mais, como é que está sendo hoje como é que o direito está, e a justiça está encarando isso? Isso. Antes da Lei Maria da Penha, as questões relacionadas à violência doméstica, elas eram tratadas nos juizados especiais, que são juizados que foram instituídos para tratar do que a gente chama de pequenas causas, né, pejorativamente, que são crimes para o direito de menor potencial ofensivo. Então, eles eram resolvidos de uma forma mais conciliatória, com menos intervenção do judiciário, né? Era uma coisa mais, digamos assim, tranquila. E o que é que acontecia nos crimes de violência doméstica? Muitas vezes aconteciam esses crimes, enfim, de violência doméstica que são, pela lei, ainda alguns deles, quando não ocorrem no ambiente doméstico, são considerados crimes de menor potencial ofensivo e são tratados no juizado especial, como lesões corporais, ameaça, que são crimes que a pena é baixa. Então, o que é que acontecia? Antes da Lei Maria da Penha, eles eram tratados nos juizados, e como o juizado, ele tenta formas alternativas de resolução desse conflito, muitas vezes esses homens eles eram condenados a prestações alternativas, como serviço comunitário, cesta básica. Então, o que é que aconteceu? Essa foi uma pauta específica quando do lobby que se fez para a criação da Lei Maria da Penha, que não acabasse em cesta básica, a questão da violência doméstica. E aí a Lei Maria da Penha vem e proíbe que esses crimes sejam tratados no juizado especial, e também que esses crimes se valham dos institutos despenalizadores, que a gente chama, que eram esses institutos que simplificavam as penas que iam ser cumpridas e despenalizavam, digamos assim, tornavam menos graves as penas que iam ser cumpridas por esses homens. E aí a Lei Maria da Penha vem e proíbe que essa lei, que esses crimes sejam processados, mesmo esses crimes, digamos assim, pequenos, que tenham penas menores e que teoricamente seriam considerados de menor potencial ofensivo, no âmbito da violência doméstica eles não podem mais ser considerados de menor potencial ofensivo. E aí, o que é que acontece? Tirar esses crimes do âmbito da Lei 9099 dá um caráter de, digamos, essa foi a aposta, né? Daria um caráter de seriedade maior e uma impossibilidade de que o homem fosse se safar, digamos assim, desses crimes. E também essas figuras o que é que acontece também em relação à violência doméstica. Alguns dos crimes, como lesões corporais leves e o crime de ameaça, na verdade, o crime de ameaça, ele permanece um crime que existem, no direito penal, a gente tem diversos tipos de ação, né? Tem a ação que é privada, que a mulher, ou, enfim, a pessoa que é ofendida, no geral, ela que tem a incumbência de processar o ofensor. Existem os crimes, e aí todos os outros crimes, eles praticamente são, quem entra com o processo é o Ministério Público. E aí, mas mesmo nesses crimes que o Ministério Público entra com processo, existe uma divisão. Existem os crimes que o Ministério Público vai entrar independentemente da vontade da pessoa que foi ofendida, que normalmente os crimes contra a dignidade sexual, né, estupro, hoje em dia é um crime assim, que independentemente da vontade da vítima, mesmo que ela não queira processar, ou que o ofensor seja processado, se a autoridade toma conhecimento daquele crime, ele vai processar.
E tem os crimes que a gente chama de sujeitos à representação, que é quando existe um crime, não é o ofendido que vai processar, mas a vontade dele vai contar na hora de que exista o processo ou não. Então, ele tem que representar. Hoje em dia, na Lei Maria da Penha, só o crime de ameaça é entendido como crime de ação penal pública, que a gente chama, né, que é quando o Ministério Público ingressa com ação condicionada, ou seja, só ele vai depender da vontade da mulher ofendida. E aí existe uma possibilidade dela se retratar, digamos assim, ela pode dizer, quero que ele seja processado, e ela pode, digamos, se arrepender disso. E aí existe uma audiência específica em que ela pode se arrepender, mas só até aquele ponto. Se ela não se arrepender até aquele ponto, a ação vai ser, o processo vai acontecer. Nos outros crimes, não, eles são, a partir do momento em que o Ministério Público toma conhecimento, ele já pode entrar com o processo. Por isso que é muito complicado, às vezes, isso é uma coisa que a justificativa oficial é de que seria uma forma de que a mulher, é bem questionável isso, bem questionada, por tirar a autonomia da mulher na decisão de como ela quer resolver aquela situação, né? Porque muitas mulheres deixam de denunciar, deixam de procurar as vias, enfim, legais de resolução do conflito, porque elas ficam com medo de que o companheiro, que é o pai dos filhos, ela não quer que aquele homem seja preso na frente dos filhos, ela não quer que aquele homem seja preso, ela só quer que ele se distancie dela. Muitas vezes, ela deixa de procurar as instâncias oficiais por medo de que, uma vez que ela denuncie, não vai nada mais vai poder ser feito. Aí tem a dependência financeira, tem a dependência afetiva, tem uma série de questões que implicam, né, na decisão dessa mulher, né? E se ela estiver sozinha, sem apoio, sem ajuda, sem alguém que possa discutir essa questão com ela, com mais clareza, tudo vai ficar mais difícil, né? Aí a importância do papel nosso, né, de todos, inclusive os que estão aqui participando, muita gente que está aqui acompanhando da área da Rede de Proteção de Mulheres, pensar sobre isso, como a gente chegar mais junto, né? Marcela, tem uma pergunta, você vai continuar esse pensamento, mas tem uma pergunta importante aqui de uma companheira nossa do IAD, que é a Graça Almeida, lá de Alagoas, e ela pergunta se há alguma pesquisa que mostra que no meio rural e no meio urbano o nível de violência é o mesmo, os índices de violência são registrados da mesma maneira. Vocês têm alguma... Porque a gente trabalha muito com comunidades rurais, né? A história do IAD tem muito a ver com atendimento a comunidades rurais, remotas, inclusive. Tem algum estudo sobre isso que mostre a diferença nisso? Inclusive na forma de atender as mulheres? Socorro. Eu desconheço se existe algum... Eu imagino que exista, mas eu desconheço dados que discutam o que você está perguntando é a ocorrência ou o registro? A ocorrência, se no meio rural... Né? Se o meio rural, vocês têm, por exemplo, a justiça, no estado de Pernambuco, por exemplo, há um local onde se recebe essas informações das comarcas, das delegacias, enfim, que concentra essas informações de violência doméstica bom, se existe isso, se dá para comparar se há maior incidência ou não, ou se é igual para os grandes centros urbanos. O estado de Pernambuco, ele coleta esses dados de violência, mas eu, Marcela, desconheço se existe mais registros na zona rural ou na zona urbana, e se ocorre mais na zona rural ou na zona urbana. Mas eu imagino assim, que em todos os lugares onde a mulher dependa, talvez mais financeiramente, não sei, talvez eu esteja inferindo, não sei se na zona rural, de repente, as mulheres, se forem mais dependentes dos maridos, talvez exista mais, menos notificação, mas não sei, porque a violência doméstica, ela também não é uma questão só de dependência financeira, né? A gente sabe que ela afeta todas as classes sociais, então não é muito o fator econômico, quando a gente traz ele e a gente traz a dependência econômica, às vezes não é um fator de ocorrência da violência, né? É um fator
a mulher que tem uma independência financeira, às vezes ela tem mais facilidade de se desvencilhar da situação de violência, porque pode pagar um outro lugar para viver, porque ela pode mudar de cidade, porque ela tem mais mobilidade. Mas às vezes nem isso, às vezes existem mulheres que têm independência financeira, mas não conseguem se desfazer daquele vínculo emocional. Então, eu realmente, como eu disse, desconheço se ocorre mais na zona urbana ou na rural, e também não sei se o que eu disse antes, acho que não faz sentido da dependência financeira, porque, como eu disse, a violência doméstica não ocorre só em mulheres que dependem financeiramente dos maridos. Mas uma coisa que... desculpa, te interrompi, você quer falar? Não, estou dizendo ok. Uma coisa que você estava falando e uma coisa bem importante, na verdade, mais... ou tão importante quanto a independência financeira, a questão da rede de proteção, né? Muitas vezes a gente fica muito focado na denúncia e nos mecanismos de denúncia, mas a gente tem que pensar que a vida da mulher, ela não vai se resolver com a ligação, sabe? Com a denúncia, não é? Denunciou e aquilo se resolveu. Muitas vezes pela dependência financeira, muitas vezes porque essas pessoas moram no mesmo ambiente. Então, assim, existe uma série de medidas que devem ser tomadas para além da denúncia. A gente não pode esgotar nossa preocupação. Inclusive, nossa preocupação como criadores ou pessoas que demandam a criação de política pública. A gente tem que pensar na formação institucionalmente, a gente tem que pensar na formação de redes de apoio a essa mulher, redes multidisciplinares de apoio, e que ainda bem existem, e eu vou falar já disso aqui. E também a gente tem que pensar como pessoas que conhecem mulheres que estão em situações de violência doméstica, de vulnerabilidade. A gente também tem que pensar em como a gente pode ser rede de apoio para essa mulher e sem julgar, sem questionar os motivos por que ela está ali naquela violência, mas se oferecer e ser uma ponte, de repente, para ajudar essa mulher a sair do ciclo de violência, seja estando ali para ela, né, como suporte emocional, seja ajudando em questões pontuais. Mas institucionalmente, e aí eu falo de Recife, a gente tem, além dos... E aí é importante dizer que todos os mecanismos de proteção à mulher e de combate à violência contra a mulher, eles foram declarados por lei recentemente, serviços essenciais durante a pandemia. Então, estão todos funcionando. As delegacias da mulher, os centros, pelo menos, né, falando aqui de Pernambuco, os centros de referência estão todos funcionando. E aí, especificamente em Recife, em Pernambuco tem outros centros análogos, mas em Recife existe o Centro de Referência Clarice Lispector, que é um centro multidisciplinar, né, um centro que atende as mulheres tanto no âmbito psicológico, jurídico e de assistência social, e é um centro importante na formação dessa rede de proteção. Então, as mulheres podem procurar quando elas têm uma demanda jurídica, ou uma demanda psicológica, todas relacionadas à violência doméstica, mas ela não precisa usar necessariamente todos os serviços. Ela pode não querer tomar uma medida jurídica, mas querer ser atendida pelo setor psicológico, ou ela pode procurar também, se ela estiver em uma situação, por exemplo, muito crítica de precisar de abrigamento, tudo isso pode ser requerido e essa proteção pode ser buscada junto ao Clarice Lispector. Ele inclusive funciona agora durante a pandemia, e funciona de 8 às 6, e ali junto da Unicap. Eu até anotei uns números importantes, eu posso passar depois, que são os números de para onde se pode ligar. Na verdade, eu não sei se dá para ver aqui, mas que são os números. Passe agora para a gente não esquecer, porque estamos já perto de terminar. Passe logo esse número. Pronto. Esses aqui são os números. Mas você pode falar... Porque eu não estou vendo direito. Tem o 180, né, que a gente já falou, que é o Disque Denúncia de Violência contra a Mulher. Tem o número da Ouvidoria da Mulher, que isso aqui são números institucionais, né, que é do governo de Pernambuco, que é 0800 281 8187. Tem o número do Centro de Referência Clarice Lispector, que é DDD 81 3355 3008. E tem o Liga Mulher da Prefeitura do Recife, que é o 0800 281 0107.
E é importante, esses 0800 são números gratuitos, né? E é bem, enfim, são números em que você pode conseguir, pode noticiar uma violência, também pode conseguir outros tipos de informação. E e uma questão, na verdade, só também, eu sei que o nosso tempo está terminando, mas é porque foi uma das questões que a gente pensou, né, Socorro, para essa conversa, que foi de trazer iniciativas que durante a pandemia estão tentando... estão dando certo, e são iniciativas extra-institucionais que estão... porque a gente entende que, e muita gente ainda bem está entendendo, que a questão da violência contra a mulher é uma questão, primeiro, que cabe a todo mundo. A gente precisa, como sociedade, tomar a frente disso, meter a colher e precisa intervir e ajudar como a gente pode. Então, houve uma série, nesse momento agora de pandemia, houve uma série de iniciativas importantes, tentando viabilizar, muitas vezes, a denúncia, né? A gente fala de ir para além da denúncia, mas algumas são tentando viabilizar a denúncia, porque o que acontece? Esse confinamento excessivo, às vezes a mulher está submetida a um controle muito grande do homem, não tem, ou do agressor, pode ser uma mulher também, mas enfim, da pessoa que agride ela, e às vezes ela não tem a privacidade necessária para poder efetuar uma denúncia ou pedir ajuda. Então, tem algumas iniciativas legais. Tem umas que eu queria destacar, que eu tinha separado para trazer aqui para a gente, que Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que a da mão, que foi uma iniciativa do CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, com a Associação dos Magistrados do Brasil, que é eles escolheram, né? Enfim, foi uma iniciativa que juntou algumas farmácias se cadastraram, na verdade, várias farmácias ao redor do Brasil, se cadastraram para fazerem uma denúncia discreta, né? A mulher chega na farmácia com um X na mão, e as farmácias foram escolhidas porque farmácia, né, é um ambiente que é serviço essencial nesse momento, tem muita farmácia ao redor do Brasil, né? Tem uma capilaridade grande. Não é uma coisa que levante a princípio suspeita, e as mulheres chegam e fazem um X com a mão e mostram ao balconista, e aí vai ser acionado o serviço de proteção. Tem também uma iniciativa bem legal que é que é da coletiva Mana a Mana, que é daqui de Recife, de Pernambuco, que o nome é Elas que Lutam, que é uma campanha naquele site Apoia-se. Elas estão levantando fundos para doar cestas básicas para 2 comunidades daqui de Recife, a comunidade do Alto José Bonifácio e a comunidade de Caranguejo Tabaiares, que são comunidades em que as mulheres são mulheres que fazem parte dessa força de trabalho que está combatendo a Covid, e são mulheres que, nas suas comunidades, são mães de família, arrimo de família, e o grupo entende que é preciso cuidar das mulheres e cuidar da subsistência das mulheres para a gente ter uma saída digna, né, e sair mais rapidamente da pandemia. Então, é uma iniciativa bem legal, em que na plataforma Apoia-se você pode doar, são doações pontuais, então você doa uma vez e pode doar sempre, mas assim, não é aquela doação mensal, né, que se renova. E aí as meninas têm metas de doação, e a cada meta corresponde a uma quantidade específica de cestas básicas a serem doadas. Então é uma iniciativa bem legal. Tem também outros aplicativos, e tem 3 aplicativos que eu queria falar, que são bem importantes nesse momento, justamente pela descrição e pela possibilidade de fazer um contato silencioso e discreto, e noticiar a violência doméstica ou buscar saídas, né? Um deles é o Mete a Colher, que é uma iniciativa acho que elas são programadoras daqui de Recife. Já é um aplicativo antigo, mas que coloca as mulheres em contato, mulheres que sofrem violência, em contato tanto com pessoas com quem elas possam buscar apoio jurídico ou psicológico, ou também com quem elas possam se aconselhar, conversar. Tem um aplicativo chamado Penhas, e todos estão disponíveis para Android e para iOS, que é o sistema da Apple. Tem o Penhas, que é da revista Asmina, que é um aplicativo bem legal, que também coloca dá informações básicas para as mulheres, né,
de como elas podem buscar ajuda, de como elas podem buscar ajuda jurídica. Acho que coloca também elas em contato com profissionais da psicologia e do direito, e também faz coisas legais, que ajudam a produzir prova, né? Em algum momento, esse aplicativo ele grava, pode gravar, acho que vídeo e áudio de agressões de uma forma discreta, e também ele calcula a rota mais próxima dessas mulheres de locais tanto de abrigamento, de proteção, quanto de denúncia. E tem um outro aplicativo e também um site chamado Justiceiras, que foi criado agora na pandemia, que é um projeto que está sendo liderado por Gabriela Mansur, que é uma promotora do Ministério Público de São Paulo, que ela tem um trabalho chamado Justiça de Saia, e ela tem um trabalho específico junto ao Ministério Público de São Paulo de defesa dos direitos das mulheres e de combate à violência doméstica. E ela criou esse site, que também tem um acesso pelo aplicativo junto com o RAP, eu vou explicar. Mas esse site você pode entrar no site e se cadastrar tanto como voluntária do projeto, como uma pessoa que está buscando informação. E aí conecta o aplicativo e o site conecta a mulher com profissionais da psicologia, do direito e também das informações básicas de como, quais instituições ou canais buscar para fazer esse acesso à violência. E aí os justiceiras têm um botão discreto no aplicativo RAP, então que a mulher pode fingir que está indo... Já? Bom, então veja, Marcela, a gente estava terminando aqui, né, o nosso bate-papo. Vamos ver se a gente consegue fazer um fechamento para não deixar o pessoal sem ver o final. E também vai ficar gravado lá no nosso Instagram do IAD, então as pessoas vão poder ver depois, né? Mas antes de você voltar a falar, eu queria ler aqui algumas pessoas que estavam acompanhando a gente, né, prestigiar o pessoal. Deve ter muita gente que você conhece. Então entrou aqui o Danilo Miranda, Rebeca Santana, Luana Souza, Graça Almeida Iade, Michele Costa, Maria Auxiliadora, Bela Cavalcante, advogada, fez várias notificações aí. E Arthur Jordão do IAD está aqui dizendo que foi bom lhe conhecer, o nosso querido... Bom te conhecer Arthur, também, prazer. Você vai conhecer ele pessoalmente. Caio Silveira, IAD Rio de Janeiro, professora Mônica Pontes de Recife, Maiara, a irmã Rosário, lá da Universidade Católica, Instituto Humanitas, Tânia Zapata, IAD Recife, Patrícia Barros, Débora Costa, IAD Recife, Fabiano Leite, Sheila Borges, Cida Pedrosa entrou aqui também. Ela foi secretária da Mulher de Recife, né? Deixou um pouquinho agora há pouco tempo, né? A Cida. Patrícia Paixão, IAD Recife, Adelmo Nascimento, Bela Cavalcante. Bom, professor Luiz Costa, Universidade Católica, Tiago Brito, Brasília, Jorge Costa, Miami, professor Esperito Brito, Recife, professora internacional. Recife. Então, muita gente aqui acompanhando. Raquel Brito entrou agora. Tem algumas pessoas que não estavam antes. Então, Marcela, vamos ver se a gente gasta aí mais uns 10 minutos, né? Porque você faz a conclusão e a gente finaliza. Tem uns anúncios aqui, uns avisos para a gente dar. E aí, só para a gente não perder esse pique, né? Sim. Então, paramos aonde? Você lembra? Na verdade, a gente parou, eu estava no final já da minha fala. A gente estava falando das saídas criativas, das iniciativas, né, que buscam minimizar tanto essas desigualdades quanto o peso da pandemia sobre as mulheres, né, e tentando oferecer saídas, sejam elas saídas de subsistência, como a iniciativa da coletiva Mana a Mana, como saídas à violência doméstica, e saídas discretas, na verdade, possibilitar à mulher tanto acesso à informação, seja informações de onde procurar ajuda, ou então fornecendo ajuda via internet, de tanto psicólogas quanto advogadas, que são os aplicativos Mete a Colher, Tenhas e o site das Justiceiras, que é da promotora do Ministério Público de São Paulo.
Então, eu estava falando dessas iniciativas, e aí eu também terminava e já ia passar a bola para você. Então, acho que eu posso fazer meu agradecimento e lhe devolver a palavra, né? Acho que... E assim, desse estudo, desse seu trabalho, desse cotidiano que você vem batalhando tanto, né, na pesquisa, no dia a dia, no atendimento mesmo às mulheres, assim, qual assim a mensagem que você deixa para a gente como apoiadores, como incentivadores, como pessoas que acreditam que a gente pode contribuir para a mudança? O que é que você deixaria para o nosso grupo que está acompanhando como mensagem a partir de sua experiência? Eu acho que a gente tem que se implicar, mesmo que nós não sejamos as pessoas que estão sofrendo a violência doméstica, ou que a gente não conheça imediatamente uma pessoa que está sofrendo violência doméstica. Acho que a gente, como sociedade, tem que se implicar, seja demandando que essas políticas que estão previstas em lei, que estão no papel, sejam efetivadas. A gente sabe que em vários lugares, em Recife, por exemplo, a gente tem... ainda bem, a gente tem esse direito viabilizado de várias formas, o acesso a esses direitos viabilizados de várias formas, mas a gente sabe que tem em várias cidades não existe o atendimento especializado, não existem sequer delegacias da mulher, por exemplo. E não que a delegacia, como a gente já falou aqui, existem várias instâncias de proteção, que não necessariamente são instâncias policiais ou judiciais, mas a gente fica pensando, né, se a cidade sequer tem delegacia da mulher, como é que vai ter outros aparelhos que são, enfim, são ainda mais específicos. Então, acho que a gente tem que se implicar, seja demandando como cidadãos que essas políticas sejam efetivadas, que exista qualidade, exista capilaridade nesses serviços, seja por meio, em todas as instâncias que elas podem se dar, judicial, policial, principalmente por meio da criação de serviços multidisciplinares que possam atender essa mulher, mesmo quando ela não queira procurar o judiciário, quando ela não queira procurar a polícia, mas que ela precisa ser atendida, que ela precisa ter a autonomia dela garantida, incentivada e atendimento psicológico e tudo que ela precisa para sair, e uma rede de proteção, e uma rede multidisciplinar de profissionais atendendo ela. A gente pode também ser, né, quando a gente conhece uma pessoa que imediatamente está nessa situação, a gente pode ser útil, né, de alguma forma, seja ajudando nós mesmos fisicamente ou pontualmente, mas também fornecendo essas informações, né, muitas espalhando. Acho que enfim, é uma atitude que a gente deve ter, de espalhar informação para as mulheres, para os homens, para todo mundo, para saber como proceder em caso de se identificar uma violência contra a mulher, para quem essas mulheres podem procurar. Então, assim, o boca a boca é muito importante, né? E da gente saber que esses serviços existem, que essas iniciativas, que existem diversas iniciativas que podem ser tomadas, diversas frentes em que se pode atuar, apoiar esses projetos que estão aí, que estão tentando, que contam muito com a iniciativa privada e com o engajamento das pessoas, da sociedade civil. Existem várias formas, né, como que a gente pode ajudar. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar é essa: espalhem as informações, enfim, os números, espalhem as formas de proteção e de assistência a essa mulher. É muito importante, porque você pode não conhecer uma pessoa que está sofrendo violência doméstica, mas essa pessoa pode conhecer. Então, o boca a boca vai chegando na boca né, no ouvido de quem precisa chegar. É muito importante a gente divulgar isso. E é isso, a gente tem que se implicar e entender que a gente não está só, ninguém é uma ilha, e a gente só constrói as coisas junto. Ninguém e tem uma... Ninguém faz nada sozinho, né? Pois é. Ninguém faz nada sozinho. É verdade. Então, Marcela, olha, eu quero agradecer, antes que caia de novo aqui o nosso final, que a gente pegou um tempinho para terminar, não podia fazer isso com o pessoal que está acompanhando.
e com a gente mesmo, né? Então, também entrou agora a irmã Rosário, novamente, lá do Instituto Humanitas da Católica, nossa querida. Entrou Caio Silveira, já tinha entrado antes, e de Rio de Janeiro, Graça Almeida, lá de Alagoas. A professora Manuela Bastos, deve ser conhecida sua também. Enfim, bom, para concluir, eu só queria agradecer a todos e todas que estiveram aqui presentes. Quem não viu o encerramento, saiu, o corte, aliás, vai poder ver na gravação que a gente vai deixar lá no IAD. Quero agradecer muito a você pela atenção, pelo carisma, pelo carinho. Foi ótimo a gente se conhecer aqui, né? Na verdade, a gente se conheceu pouco antes desse trabalho ser apresentado. Então, espero que a gente continue fazendo coisas juntas. Foi maravilhoso, muito didático, muito, muito enriquecedor. E eu quero agradecer, assim, na sequência, a irmã Rosário, a professora Marília Montenegro, que é da Universidade Federal de Pernambuco, da Católica, através de quem a gente se comunicou, né, se conheceu. Quero agradecer a irmã Rosário pela força de sempre e aproveitar para fazer uma divulgação. Nós temos aqui na Universidade Católica, agora no dia 21 e 22, através da Universidade Católica de Pernambuco, Instituto Humanitas, a 18ª Semana da Mulher da Católica, que ia ser na Semana da Mulher. Tradicionalmente, todo ano tem essa semana, mas aí agora, com essa nova situação, vai ser online, vai ser virtual, mas vai acontecer. Então, 21 e 22 de outubro, no horário da tarde e da noite, nós vamos ter essa Semana da Mulher e vão ser discutidos temas importantíssimos de apoio às iniciativas de proteção e desenvolvimento das mulheres, né? Do Brasil inteiro. Serão 2 dias, 2 tardes e 2 noites, troca de diálogo, de saberes, pesquisadores, gestores públicos, representantes de movimentos sociais. Então, entra lá no site da Unicap, do Instituto Humanitas, e se inscreve e participa. Vai ser muito importante. Outra ação que a gente é parceiro, o IAD é parceiro também, é a Ação Solidária, que é um movimento, uma campanha grandiosa que está acontecendo pela Universidade Católica, Instituto Humanitas. O professor João Elton cuida disso e está apoiando 22 famílias de carentes de comunidades indígenas, quilombolas e ciganas no estado de Pernambuco, fazendo uma promoção de segurança alimentar, com doação de cestas básicas, ações de educação, de saúde, cidadania e apoio nesse momento tão difícil. Então, o IAD é parceiro na divulgação, entra lá no Instagram da campanha, Ação Solidária Pernambuco. Né? Então, vocês aproveitem, participem. Temos quantas mulheres estão nessas comunidades vivenciando experiências que nós falamos aqui nessa nossa live, não é verdade? Então, em todos os lugares mais remotos, nós temos mulheres precisando de uma palavra, de um apoio, de uma iniciativa, de alguém que segure na mão e diga, olha, tem um caminho ali, vamos lá, que ela possa se sentir segura e que possa buscar essa ajuda. Então, para encerrar, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, a paciência, desculpa pelas falhas técnicas, mas live é live, né? Então, se não tivesse entrevista, não é live, era gravado. Mas, gente, na próxima a gente espera que seja menos complicado esse acesso, né? Então, eu queria dizer que uma coisa que me chama muita atenção nesse nosso trabalho, nessa nossa batalha junto às mulheres e às suas famílias, que tem um fator muito importante, Marcela, e meus amigos e minhas amigas que estão aqui, que é a gente aprender a mudar. Né? E mudar, a gente aprende a fazer. No dia a dia, na convivência, na informação, na comunicação. E uma coisa muito importante que ajuda a mudar o estado de coisas é a gente aprender em casa, a gente aprender na família. Se as mulheres e os companheiros, os filhos, homens e as filhas, as mulheres aprenderem a mudar o comportamento, aprender novas lições de como se comportar, né, uns frente aos outros, a gente pode mudar essa situação. Que a violência não é uma coisa comum, que não é uma coisa normal, que ela não deve existir, não precisa existir. Então, capacitação, informação, orientação. Na escola, a gente tem aí a São Maria da Penha Velha Escola, que é um exemplo maravilhoso de como que Pernambuco e Minas Gerais já fez também, que ensina na escola
como trabalhar, como conviver com as relações tão complexas de gênero. Então, se a gente começa a ensinar em casa, a aprender em casa, a gente pode fazer a mudança amanhã. Se até a nossa geração, a gente ainda tem esses índices de violência em todas as camadas da sociedade, né, independente de renda, de crédito, de condição social, a violência está aí. Por quê? Então, se a gente começar a investir nas novas gerações, na criança, desde o ensino fundamental, a gente pode, daqui a 20 anos, ter uma nova geração que tenha compreensão sobre a importância da relação humana saudável, digna, não é? E que a violência que está dentro de cada um pode ser controlada, pode ser redirecionada para outras energias que a gente pode usar. Então, essa conversa maravilhosa que você trouxe aqui foi um ponto para que a gente reflita, para que a gente pense como é importante educar. Então, inclusive, a Semana da Mulher vai tratar dessa questão. A Semana da Mulher que eu citei agora na Católica, tem um tema aqui, que é Mulher e Educação, Caminho para a Transformação. Então, vamos lá, gente, vamos pensar nisso, vamos educar nossas crianças, vamos não só ensinar, a gente tem que aprender com elas e construir um novo conhecimento, porque o conhecimento nunca está pronto, não é verdade? Então, a minha mensagem final é essa, educação, educação, educação. Se a gente não aprender a mudar, a gente não vai promover a mudança. Então, a mudança começa na gente mesmo, não é verdade? É verdade. Então, quero deixar um abraço para todo mundo. Se você tem mais alguma coisa para colocar, o meu agradecimento a todos e até a próxima. Eu queria agradecer o convite, agradecer a sua generosidade enfim, de me convidar e topar, né, esse bate-papo. Acho que foi muito enriquecedor. Queria agradecer a todo mundo que assistiu e contribuiu. É muito importante a gente abrir esses espaços de debate, né? Infelizmente, como a gente estava falando, esse é um tema ainda muito atual e a gente só vai resolver as coisas no diálogo, com informação e com a mudança de geração também, né? A gente poder ensinar, a gente poder aprender com quem está vindo nas próximas gerações e que a gente espera que receba e faça um mundo menos desigual e menos violento com o que a gente está lidando agora. Mas acho que é isso, a gente tem que abrir esses espaços. Eu fico muito feliz de a gente poder ter feito isso hoje. E também a todo mundo, vão na Semana da Mulher, assistam, acho que deve ser online, né? A Semana da Mulher da Católica, as semanas são sempre maravilhosas e sempre memoráveis. Isso, obrigada, Marcos. Um beijo. Tem gente entrando aqui ainda. Joelma Ribeiro, Adelaide Prata, então muita gente aqui agora. O pessoal está mandando 1000 coraçõezinhos. Um beijo então, para todo mundo. Obrigada. Beijo, Marcela. Um abraço. Beijo, Socorro. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada também, querida. Tchau.